Vou falar com o Clebson Lustosa, que fez essa reportagem, e também tem uma posição da Prefeitura em relação principalmente a esses imóveis que precisam ser preservados. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, em conversa também com o comandante do 1º BPM, ele disse que recentemente também eles tiveram uma conversa com a Sencasp, a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. De acordo com o batalhão da Polícia Militar, esse problema ele é muito social também e espera uma parceria com a Sencasp para tentar resolver essa situação. Mas também, Joelson, falando a respeito dessas casas, desses casarões antigos, a Prefeitura, ela exige, tem uma lei complementar, que ela é do ano de 2016, que é a Lei 3.563. Essa lei, ela trata a respeito da proteção ambiental, de zonas de preservação ambiental, como, consequentemente, também a preservação dessas casas antigas, das fachadas desses casarões. E hoje, Teresina, por exemplo, ela tem 8 casas que são tombadas, porque existe toda uma questão de nomenclatura. Para casas que são tombadas, imóveis que são tombados, aqueles imóveis que têm apenas a preservação da fachada, existe toda uma divisão. Mas no universo bem maior, são mais de 1.500 imóveis que estão inventariados. Já foi feito um mapeamento do que é que tem nesses imóveis, qual é o tipo de arquitetura que eles têm, que eles preservam, e em cima desse universo de mais de 1.500 imóveis, tem 168 mais ou menos, que eles estão listados, mapeados, que eles precisam ter as suas fachadas preservadas. É um assunto um pouco delicado, um pouco complicado de entender, mas quem pode explicar para a gente toda essa situação é a coordenadora da área central de Teresina também, da SDU Centro-Norte, a coordenadora Constância Jacob. Coordenadora, primeiro explicando para a gente acerca desse problema dessas duas casas. A gente viu que tem muita sujeira, tem muita gente, criminosos, utilizando esses espaços. Nesse momento que a gente traz essa denúncia, qual o posicionamento da Prefeitura? No caso, os proprietários vão ser notificados? De quem é a responsabilidade de preservar esse local, deixando ele limpo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, a responsabilidade sempre será do proprietário, no caso de imóveis particulares. A Prefeitura ela dá um incentivo a esses proprietários para que eles mantenham seus imóveis em boa situação, quando ela abre mão de um tributo, que é o IPTU, para que dessa forma, eles façam a manutenção do seu patrimônio. Mas o principal interessado e o principal responsável é o proprietário. Hoje, para a Prefeitura chegar num determinado imóvel e dizer que ele tem que ser preservado ou que ele possa até chegar a ser tombado, qual o caminho a ser seguido? Quais os critérios que são levados em consideração? Olha, os critérios são sempre aqueles de interesse arquitetônico, o que importa naquele prédio, o que prepondera naquela arquitetura, para que ela guarda de um histórico da cidade, ou não só casas, mas antigos comércios, igrejas e bibliotecas, que são pontos de importância que reforçam o sentimento de cidadania, sentimento de pertencimento. Então, a preservação, ela considera tudo isso, para que aquele imóvel seja considerado de interesse de preservação. No caso, por exemplo, coordenadora, a Guarda Civil Municipal, ela teria um papel, às vezes, de monitorar esses locais, tentar proteger esses patrimônios, esses prédios que muitas vezes são históricos? Olha, a Guarda Civil Municipal ela tem como função básica a proteção dos imóveis próprios da Prefeitura. É lógico que, na medida que ela dá uma segurança para o que é próprio, o que está em volta, acaba sendo beneficiado por aquele sentimento de segurança, mas ela não tem nenhuma ação no sentido de preservar, ou, no caso desse que foi mostrado, vândalos que estão ocupando um imóvel particular. Isso é uma questão de segurança que o Estado tem que contribuir. A Prefeitura pode até entrar com ações em conjunto, mas, primordialmente, a segurança pública. Hoje a SDU Centro-Norte, ela tem algum trabalho para tentar levar essa informação para os donos desses prédios, da necessidade de se preservar esses imóveis, de tentar manter esses traços, essa arquitetura? Olha, o órgão da Prefeitura responsável pelo patrimônio é a Fundação Cultural Monsenhor Chaves.
o sentimento de preservar a história, lógico que é do município, mas é muito mais do proprietário. Né? Meu avô morou aqui, minha avó morou aqui. A prefeitura, enquanto prefeitura, ela quer preservar esse conjunto, ela dá os incentivos que cabe a ela para que essa preservação seja feita. Dentro do âmbito da SDU Centro-Norte, a gente está num projeto de revitalização da área central e envolve todo esse patrimônio edificado para que ele volte a ter uso. Né? Hoje a gente tem uma infraestrutura instalada na área central que é subutilizada. Então, existem várias ações de melhoria de calçadas, de ruas, das próprias praças, na questão da iluminação. Então, tudo isso contribui para que esses proprietários queiram rentabilizar seus imóveis, que hoje eles estão fechados sem dar nenhuma rentabilidade aos proprietários. Né? Então, é uma ação conjunta que faz com que esses imóveis eles os proprietários venham a se interessar por eles, né? Ok, coordenadora, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista à coordenadora da área central de Teresina, a coordenadora Constância Jacob, trazendo um posicionamento, né, Joelson, do município em relação a esse problema aí que tem afetado os moradores aí próximo dessas casas da Álvaro Mendes. A coordenadora falava para a gente que a gente vai informar direitinho o endereço, o número dessas casas, para que a prefeitura possa tentar identificar quem são esses proprietários desses dois imóveis e daí saber quais as medidas a serem tomadas, mas a gente sabe que são duas propriedades privadas, então no caso pelo menos da limpeza, cabe a esses proprietários manter esse espaço limpo.